Oi, gente, tudo bem? A gente vai estudar agora nesse episódio. A gente vai estudar modernismo em Portugal. Sim, modernismo em Portugal. O que a gente vai entender sobre modernismo em Portugal? Bom, Portugal estava uma merda nessa época do modernismo. Essa é a pura verdade. Por que uma merda, Christian? Porque ele estava sofrendo uma decadência, simplesmente. Tudo começou com o início do século XIX, com a crise da Europa. E Portugal fica onde? Na Europa. Então ele também sofreu uma crise. E em 1980, a Inglaterra lançou o Ultimato Inglês. O que foi o Ultimato Inglês, Christian? O Ultimato Inglês foi a Inglaterra, um ultimato, né? Que a Inglaterra pediu para Portugal sair de dois países que foram Moçambique e Angola na África. E Portugal saiu, né? Porque Portugal não era uma potência tão grande quanto a Inglaterra naquela época. Então, Portugal saiu. E quando Portugal saiu desses dois países, ele perdeu com certeza poder. Porque lembra lá, a colônia era feita para ser o quê? Escravizada, explorada. O único país ali daqui da América, lá da África, principalmente, não teve ninguém, né? Todo mundo foi explorado na África. Todo mundo sabe disso, né? Por isso que a África é pobre hoje. A coisa lá, a colonização na África foi de exploração, não foi de povoamento, tá? Mas daí a gente vai ver depois em geografia. Continuando a literatura. Outra coisa que aconteceu, Primeira Guerra Mundial, Portugal ó, se lascou, tá? E outra coisa, o rei Dom Manuel II e alguém lá foi morto por um popular, tipo um popular, um nada, né? Um nada matou o rei de Portugal. E aí Portugal, pô, tamo na merda, né? Porque a gente já perdeu o negócio de Moçambique. A gente já tá numa crise econômica porque a Europa tá numa crise. E um popular matou o rei de Portugal. Pronto, vai se espalhar pelo mundo inteiro essa notícia e a gente já vai dizer que a gente tá na merda, né? Aí pronto, Portugal estava. Além disso, em 1928 começou uma ditadura em Portugal de Antônio de Oliveira Salazar. Tá? Isso foi bem ruim para Portugal, né? Porque uma ditadura, de modo geral, é ruim, tá? Mas de modo geral, mas depois vou fazer um vídeo falando sobre ditadura. Mas tá, então, de modo geral, Portugal estava o quê? Ali na merda, estava em crise, porque a Europa estava em crise. Lembra lá, o ultimato inglês, essas coisas. Então, tá. Qual foi o marco do modernismo em Portugal? Foi a revista Orfeu. O que foi a revista Orfeu? Ela foi uma revista que fazia textos que tentavam dar forças para Portugal. Tipo assim, bora pensar. Pera. Portugal tava ali na crise, tava horrível. Ali, bora vir bem mais para perto. Portugal ele tava horrível, tava na crise, tava precisando de dinheiro, tava precisando ali de virar o quê? Virar um império, como a Inglaterra era, né? Tipo assim, precisava, né? Todo mundo quer morar num país imperialista, num país fortão, num país desenvolvido. E aí aconteceu. Revista Fê falou, gente, acorda. Gente, dá tempo. Bora. Lembra lá do sebastianismo? Sebastianismo, já viram? Sebastianismo, ele foi o ideal de Dom Sebastião, que era o renascimento de Dom Sebastião, né? Ou seja, Dom Sebastião foi um grande rei português que trouxe grande desenvolvimento para Portugal e que esse sebastianismo ele acreditava no renascimento do Dom Sebastião. Só que, gente, observation, nesse momento Portugal, de um modo geral, no modernismo, não foi acreditando especificamente no como é que se fala? No renascimento do Dom Sebastião, e sim nesse patriotismo que o sebastianismo trazia. Principalmente por Fernando Pessoa. A gente vai falar depois dele. Então tá. Foi isso, né? A revista foi o marco do modernismo em Portugal. Não esqueçam disso. Ela nos trazia textos o quê? Simbolistas decadentistas, tá? Então tá.
Temos dois escritores, dois autores ali do modernismo em Portugal que são importantíssimos, né? Temos o Fernando Pessoa, grande homem, inteligentão, homão. Ele foi que homem foi Fernando Pessoa, né? E também teve o quê? Teve Mário de Sá Carneiro, gente. Então tá, bora começar. Fernando Pessoa, ele foi uma pessoa meio doida, digamos assim. Ele foi meio esquizofrênico, ele era muito inteligente, né? Todo mundo que é inteligente tem um pouco de loucura, né? E o que Fernando Pessoa tinha de especial? Bom, ele simplesmente criou pessoas com características totalmente diferentes da dele. Tipo, totalmente diferentes. Isso é uma coisa que ninguém faz praticamente. Isso é uma coisa muito rara. Muito rara. Ele fez heterônimos, que são pessoas totalmente diferentes da dele, com personalidades diferentes, com trabalhos diferentes, com escritas diferentes, com tudo diferente, filho. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Tá, ele tem dois fatos importantes, que são os ortônimos e os heterônimos de Fernando Pessoa. O que significa cada coisa? Bom, você vai entender tipo super fácil. Ortônimo é o próprio Fernando Pessoa. Tipo, é ele mesmo escrevendo ali o poema e o poema, né? E os heterônimos são as pessoas que ele criou. Simples, acabou. É só isso. Ortônimo, ele mesmo. Heterônimo, pessoas criadas por Fernando Pessoa que tem características totalmente diferentes da dele. Simplesmente, é isso. Agora a gente vai se aprofundar mais. Vamos lá. Ele foi um dos poetas mais extraordinários do século XX. Serão. Foi um homem maravilhoso, genial, tá? Então bora lá começar. O ortônimo de Fernando Pessoa. No caso, né, é ele mesmo. Bom, ele trabalha a parte do lirismo puro. Gente, o que é lirismo? O que é lirismo? Lembra lá, lirismo ele tá ligado à parte da poesia cantada, daquele amor, daquele coisa romântico e tal. Isso é lirismo, sabe? E outra coisa, ele estava ligado a uma sensibilidade extrema, sensibilidade extrema. Ele tinha uma inteligência raríssima, que homem, sério. E os versos dele, eles procuravam, assim, como é que eu vou dizer? Um desconforto de uma alma, desamparo e solidão. Como eu disse, ele era um pouco solitário. Então, uma pessoa que é um pouco solitária, ela vai colocar no seu poema, com certeza, a solidão, a morte, entende? Aquele negócio triste, chato, irritante que tem nos poetas, mas tudo bem. A gente aceita porque Fernando Pessoa foi inteligente em outras coisas, meu. Foi muito inteligente. Então tá, decadentismo na poesia de Fernando Pessoa, não esqueçam disso. Lirismo puro também. Lirismo o quê? Cantado, não esqueçam disso. Né? Outra coisa, ele procura o infinito, no entanto, ele não tem ao seu redor o infinito, ele tem o cotidiano pequeno, né? Porque ali ao seu redor ele procura o infinito, ou seja, ele se sente sozinho. Ele procura algo muito além do que é proporcionado a ele. Então ele fica doido, ele fica, meu Deus, eu preciso de mais, infinito. Gente inteligente é assim, né? Gente inteligente é tipo superior, gente, por isso que são inteligentes, né? Aí procurou o infinito, se lascou porque não achou, e no redor dele só tinha gente o quê? Normal, tipo eu, né? Eu não sou nem se eu sou normal, mas tudo bem. Tá, outra coisa. Metalinguagem. Ele também se preocupou com metalinguagem. O que é metalinguagem, gente? Pelo amor de Deus, nome chato. Nunca vão esquecer. Metalinguagem, lembra lá. Uma coisa que explica essa própria coisa. Digamos, um dicionário. Ele usa palavras para explicar para palavras. Então é o quê? É isso aí que é metalinguagem. Uma coisa para explicar a própria coisa. Outra coisa que ele também trabalhou. Apesar da delicadeza, né, do poema, ele os conduz, dos seus temas, ele os conduz com uma extrema lucidez de que
de quem sente imaginação e não usa o coração. Ou seja, ele trabalhou muita parte de pensamento, né? Muita parte de sentido, de coisa e tal, de pensar, e não de coração em si. Ele retoma o melhor da tradição da lírica portuguesa, apresenta uma faceta nacionalista. O que é uma faceta? É muito nome chato, mas a gente tem que saber. Uma faceta é como se ele fosse... Ele é único. Simplesmente isso. Ele é único, ele tem característica própria. Não é uma cola como os outros faziam. Ele é uma coisa própria, tá? Ele fez um texto chamado Autopsicografia e é muito importante comentar um pouquinho sobre esse texto. Bom, psicografia foi um pouco falando sobre ele, mas eu tenho que dizer para vocês o que significa psicografia para vocês entenderem um pouco. Só um minuto que eu anotei aqui. Tipo, eu anotei no papelzinho aqui. Tá aqui, ó. Psicografia. Bora lá. Psicografia. Ela é a descrição da mente, também designa a escrita dos espíritos pela mão de um médium. Ou seja, lá no texto de psicografia, ele fala em relação que ele sentia aquelas pessoas ali escrevendo, entende? Tipo assim, ele tava lá de boas, tomando as águas, tomando os cocos dele, as águas de cocos, e ele tava, do nada, veio o negócio lá. Aí ele falou, meu Deus, sou outra pessoa, tô escrevendo aqui, ó. Escrevi. Ele chegou a escrever um livro em um dia. Que homem, gente, que homem é esse? Ou seja, ele é uma pessoa que o que houve, ele era um médium, né, praticamente. Digamos assim. Digamos que esses heterônimos, eles eram espíritos que entravam dentro dele. Que doido, não é mesmo? Então, livro Mensagem, importantíssimo. O livro Mensagem é a obra mais importante de Fernando Pessoa. Se você não souber nada de livro Mensagem, você tá lascado, porque vai cair no vestibular livro Mensagem. Então tá. O que foi o livro Mensagem, gente? Foi um livro normal. Tá. Antes do livro, Fernando Pessoa ele pede para o leitor 5 coisas. Ele pede para o leitor ter simpatia, para ele ter intuição, inteligência, compreensão e graça. Por quê? Porque ele era um pouco especial, né? Ele escrevia coisas que estavam ali um pouco além, a gente precisava de um pouco mais de conhecimento para entender. Né? Até hoje existe pessoa estudando Fernando Pessoa. Então, ele pede um pouco de compreensão, ele pede um pouco de simpatia, né? De intuição, você tentar entender o que ele estava sentindo ali. Porque você lê uma coisa, é totalmente diferente de você ter escrito aquela coisa. Porque, por exemplo, assim, tipo, ele sentia as pessoas lá, né? Os heterônimos. E, tipo, não tem como você saber exatamente o que ele sentiu, porque não dá para ver tudo isso a partir da escrita. Ele sabe mais, porque ele sentiu aquele espírito, aquele heterônimo, sabe? Uma outra coisa da obra. Muito mais que um livro de tom nacionalista, essa obra se expande, ganhando dimensões universais ao sondar o enigma da condição humana. Então tá, obra, mensagem, estuda o enigma da condição humana, não esqueçam, tá? Condição humana. Existe muitas vezes na obra a ideia de que o herói é um agente involuntário da história. Outra coisa que ele estuda na obra é o Deus, né? Ele diz que Deus ele é a metáfora da autosseparação humana, o impulso que move o homem para a transcendência e para a grandeza. Então, Deus move o homem para a nossa transcendência. Eu achei interessante, né, nesse livro dele, porque ele trabalha um pouco a parte do Deus, a parte religiosa. Isso é muito interessante, quer dizer que naquela época, eles não acreditavam ali só, Dom Sebastião vai renascer, Dom Sebastião é esse, Dom Sebastião... Não, eles acreditavam em Deus, acreditavam que Deus daria esperança a eles. E outra coisa, o que importa para ele, na obra Mensagem, não era atingir um objetivo em si, mas sim pegar coisas, né, ao caminho, pegar experiências ao redor, tá? E outra coisa aqui, a obra ela é dividida em 3 partes. A primeira delas fala sobre o brasão, a segunda delas fala sobre o mar português e a terceira parte fala sobre o encoberto. Bom, o brasão não vou especificar muito porque não cai muita prova. Isso aqui significa isso aqui significa isso. Mas, tipo, cada parte do brasão português, ela significava uma coisa. E, de um modo geral, o que significa é a renascença do Portugal, né? O quinto reino português. E
com relação ao mar português, simplesmente está relacionado à parte das descobertas marítimas, né? E o encoberto é a decadência que seguiu o apogeu lusitano. Ele fala mais da parte de que o Portugal tá em decadentismo, tá numa crise, e essa parte aqui do encoberto é a parte que ele dá esperança para o próprio português falar do sebastianismo, né? Mas bora ressaltar que ele não necessariamente queria a volta de Dom Sebastião, e sim ele dava ao povo esse tom nacionalista patriota, tá? Ok, acabamos a análise da obra Mensagens, é só isso, não é muita coisa não. Fernando Pessoa, os heterônimos. Temos 3 heterônimos que são pessoas totalmente diferentes. O primeiro deles, tá, eu tenho que decorar. São 3. Vem Alberto Caieiro, depois vem. Eu tô bem. O quê? Uma Beyoncé. Vem Alberto Caieiro, né? Depois vem o Ricardo Reis. E por fim, Álvaro de Campos. Então tá, não esqueçam. Alberto Caieiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caieiro, tá. Quem foi Alberto Caieiro, gente? Foi um heterônimo de Fernando Pessoa. E o que ele trabalhava? Ele trabalhava a parte mais sensorial, ou seja, sensação. O mundo por ele era o que ele sentia e não o que ele via a partir do coração, entende? Ele é um livro intuitivo, ele é de um lirismo intuitivo, sabe? O Alberto Caeiro. Ele não vê as coisas a partir de uma razão, ele vê as coisas a partir de uma intuição de mundo. E ele sente o mundo, ele não vê o mundo, ele sente, tá? Então, sensorial, Alberto Caeiro. Agora o Ricardo Reis, ele é um olhar mais clássico, digamos assim, né? Ele trabalhou com os estoicistas, né? E uma das ideias dos estoicistas aqui que eu tô lembrando é que eles acreditavam, cadê? Ah, tá. Eles acreditavam que existiam os deuses e existia um fardo. Tipo, eles não acreditavam em Deus, eles falavam assim, ó, os deuses são superiores aos homens e o fardo é algo superior aos deuses e aos homens, e esse fardo, ele organiza o mundo e todo o universo, tá? Esse Ricardo Reis, ele foi estoicista, tá? Outra coisa do Ricardo Reis. Ele fala que o homem ele não é dono do seu destino, não é dono de, desculpa. Ele fala que o homem ele não é dono do seu destino. Existe um destino predestinado para o homem. Por fim, temos o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos ele foi um olhar mais modernista, porque ele trabalha com futurismo. O Álvaro de Campos ele teve 3 fases. A primeira fase é a decadentista, a segunda é a pessoal, não, é a futurista, e por último a pessoal. Então tá, Álvaro de Campos foi um dos importantes. Só que o que a professora falou, se não me engano, foi o Ricardo Reis que foi o principal. Mas tá, depois a gente vê isso. Não importa muito. Árvore de Campos, 3 fases, não esqueçam. Primeira, decadentismo. Segunda, futurismo. Terceira, pessoal. Então tá, bora lá ver as 3 fases dele. O Álvaro de Campos, ele era um poeta que ele trabalhava muito com a erupção emocional, ou seja, ele falava aquilo que ele pensava, né? Aquele momento que ele estava aquela emoção daquele momento ali, ele estava falando. Então tá, bora lá para a primeira fase. Decadentista. Bom, ele trabalha, decadentismo, como a gente sabe, é o pessimismo, né? A pessoa fala, tá, eu tô na merda, eu tô triste pra cacete, isso é decadentismo, né? Aquele pessimismo, aquele satisfação. Tu fala que vai dar certo, a pessoa fala, não vai dar certo. Isso é pessimismo, gente. Pra quem não sabe até agora o que é pessimismo, aprendi ano passado o que é pessimismo. Então tá. Ele fala assim, ó, o mundo não tá nem aí pra mim. Logo, eu não estou nem aí pro mundo também. Tipo, ele não tava nem aí um pro outro. Ele não se considerava nada, sabe? Se o mundo não aceita, ele também não vai aceitar o mundo, né? Claro. E outra coisa, essa parte é muito aquela relacionada a. Lembra lá do ultra-romantismo? O pessoal ficava bebendo, usando drogas, isso aqui é ópio e álcool. É isso aqui também. Simplesmente isso, não tem muita coisa para falar. Futurismo, a gente já viu lá, Marinette. Marinette, ele falava sobre a total ali quebra com o passado, né? A total ruptura com o passado, né? O desenvolvimento do futurismo e tal. A velocidade, o Marinette ele quis mostrar a velocidade, né? O automóvel e tal.
E o futurismo dele, do Álvaro de Campos, foi a mesma coisa. Tanto é que ele fez a Ode Triunfal. E se vocês já leram, a Ode Triunfal é um poema tipo, super futurista. Ele fez até uma parte que tinha um som do carro. Ele chamava até o som do carro lá. E por último é a parte pessoal dele, né? Que é simplesmente a autobiografia, entre aspas, né? Porque ele nem existiu, né? Ele é uma pessoa que não existe, né? É simplesmente isso, a autobiografia. Por fim, temos o Mário de Sacaneiro. Só são esses dois, então, tipo, o modernismo é... Ai, meu Deus, vai descarregar. Modernismo é isso. Deixa eu só pegar o carregador rapidinho aqui. Ai, meu Deus, cadê? Ai, pera. Gente, só 1 minuto, 20 segundos. Tô aqui, hein? Tá, cheguei. Pra acabar, Mário de Sacaneiro, tá? Ele foi uma pessoa que, sinceramente, ele era muito mimado pelos pais, mimado para caramba, até demais. E aí, tipo, quando ele tinha 2 anos, a mãe dele morreu. Então ele foi cuidado pelos avós. E, tipo assim, ele era mimado, 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 mimado pelos avós. Ele estudou até aos 7 anos de idade, se não me engano, em casa, a avó dele da educação. E depois, quando ele foi pra escola, tipo, ele era outro mundo, porque, tipo, ele era super mimado, uma pessoa que era guardada em si. Tipo, ele era branco, ele era rico, mas ele foi muito mimado, ele foi muito cuidado pelos avós dele. Então, quando ele chegou na escola, ele foi outro mundo, ele não tinha a capacidade de, né, convivência com os outros seres. Ele era muito fechado, digamos assim. Isso foi muito ruim pra ele, porque ele se tornou muito sozinho ali ao redor da vida. Ele foi amigo de Fernando Pessoa, só que Fernando Pessoa não ajudou muito, né? Porque Fernando Pessoa, ele era triste para caramba, meio louco também, né? Então, aí já ficou meio ruim. O que foi ruim pra ele porque ele acabou se matando, né? Infelizmente. Isso não foi bom. Mas tá bom. Ele se matou, né? Então não podemos fazer mais nada. Se não me engano, ele foi pra Portugal estudar e o pai dele morava do lado da casa dele. Gente do céu. E tais. Ele também fundou a revista Orfeu com o Fernando Pessoa e com alguns outros autores. E a literatura dele era muito decadentista, muito, como é que se fala? É decadentista, né? Triste, uma literatura que não mostrava felicidade, uma literatura que era subjetiva, uma literatura muito, muito, ele derramava muito lirismo e muito subjetivismo na literatura dele, tá? A sensibilidade dele é muito alta, né? Ele era muito triste, não tem mais o que falar. Tipo, era isso a literatura dele, sabe? Ele era solitário, triste, e por isso que infelizmente ele acabou se matando, né? E é isso, gente. O Modernismo de Portugal. Nada mais. Obrigado por assistirem esse vídeo de 23 minutos. E até mais, até a próxima, se Deus quiser.